Olá, galerinha do É Nóis na Mate, estamos iniciando aqui uma nova playlist, de um capítulo dos meus alunos do Salesiano, que fala sobre equações biquadradas, equações irracionais e equações fracionárias, tá? E o capítulo começa justamente com equações biquadradas, que é o que nós vamos ver aqui nesse início, tá legal? E o que vem a ser efetivamente uma equação biquadrada? Equação biquadrada, tá? Então é importante a gente entender, é uma equação de quarto grau, tá? Mas não é qualquer equação de quarto grau. Lembrando que o grau de uma equação é definido pelo maior expoente da incógnita. Seja essa incógnita um x, um y, um z, a letra é indiferente, tá? Então, mas não é qualquer equação de quarto grau, tá? É qualquer equação de quarto grau que obedeça à seguinte situação: ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Onde o a é o coeficiente do termo à quarta. O b é o coeficiente do termo ao quadrado. E o c é justamente o termo independente, tá? Então isso aqui é uma característica de uma biquadrada, tá legal? Beleza, tá? Então aqui eu tenho uma biquadrada. Para a gente resolver uma biquadrada, nós temos algumas ações, tá? Mas vocês vão perceber que 90% da solução de uma biquadrada está em conhecimentos anteriores da matemática. 90% de uma equação biquadrada está em equação do segundo grau, seja ela por soma e produto, por Bhaskara, por fatoração, a maneira que você optar. Nós vamos depender, tá, de produtos notáveis, de fatoração, de soma de termos semelhantes, operações algébricas, tá? Então, na verdade, 10% praticamente, às vezes até menos da solução de uma equação biquadrada está efetivamente em matéria nova. Aliás, como toda a matemática, né? Na matemática, todo conhecimento novo, ele é derivado de conhecimentos antigos. Então, para você entender um conhecimento novo, você precisa entender conhecimentos antigos. Por isso que chega uma hora, às vezes, né, que a escola define, puxa, esse aluno, essa aluna não tem condições de seguir, ela vai ter que fazer, ele vai ter que fazer o ano todo de novo. Porque o aluno, a aluna não se empenhou ao longo de um determinado período de tempo, de maneira a que quando ele chega num determinado ponto, ele não tem os conhecimentos que ele vai precisar para evoluir, tá? Então o que vai fazer? Ele vai ter que refazer aquele ano para ele conseguir se nivelar e chegar em condições de fazer um ano seguinte, tá? E a matemática ela é muito disso. Chega uma hora que se você tem muito conhecimento acumulado que você não evoluiu, o que você vai precisar? Você vai precisar parar um pouco, reestudar, evoluir para seguir adiante. Tá legal? Mas vamos lá. Então, equação biquadrada é aquela equação, né, que tem a quarta ao quadrado e o termo independente. Tá? Ah, professor, e a equação de quinto grau, de sexto, de terceiro, de décimo, 12º, existe? Existe, tá? Vocês lá no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, vocês vão ver lá ali binômio de Newton, né? Vocês vão ver algumas situações que te permitem chegar nessas equações, tá? Operações com polinômios, vocês vão ver também. Na faculdade, limite, derivada, integral, tá? Você consegue pegar uma equação de 12º grau e ir derivando essa equação, tá? Isso a gente vê na faculdade. Eu dou aula de cálculo na universidade, né? E aí a gente trabalha situações desse tipo. Mas para você chegar ali na faculdade e entender esses conceitos, você tem que ter estudado bem no seu ensino fundamental, no seu ensino médio. Aí você vai chegar mais preparado para o seu ensino superior. Tá legal? Mas vamos lá. O primeiro exercício, a primeira questão que eu dei foi a seguinte: calcule o conjunto de solução da equação biquadrada abaixo. Y à quarta menos 10y ao quadrado mais 9 igual a zero. O que eu tenho que fazer quando eu resolvo uma biquadrada? Em primeiro lugar, eu tenho que pegar esse termo à quarta e transformar esse termo numa biquadrada. De que maneira? Ó, eu tenho que pegar, tá, o termo à quarta e transformar no quadrado do quadrado. Olha só aqui, ó. O quadrado do quadrado. Por quê? Ó? Potência de potência. Conservo a base, somos expoentes. 2 mais 2, 4. Então, o quadrado de y ao quadrado é a mesma coisa que y à quarta. Aí eu transformei numa biquadrada. Eu tenho dois quadrados aqui. Tá legal? E aí, o que eu faço? Depois, eu pego esse termo, todo o termo ao quadrado, e transformo numa letra.
Nesse caso eu falei que y ao quadrado é igual a x. Ah, professor, tem que ser obrigatoriamente x? Não, você poderia chamar de qualquer letra, A, W, Z, Y, tá? Aqui a gente usou o x, mas eu poderia transformar em qualquer letra. Então eu peguei e disse que y ao quadrado é igual a x. E o que eu faço agora? Uma vez que eu transformei, por exemplo, primeiro no quadrado do quadrado, né? Deixei 2 quadrados ali, deixei uma biquadrada, tá? Depois eu transformo todo o termo ao quadrado, tá? Numa outra letra. Então olha só, y ao quadrado, no lugar do y ao quadrado eu pus o x. Como eu tinha um quadrado aqui, vai ficar x ao quadrado. Menos 10y ao quadrado, no lugar do y ao quadrado eu pus o x. Menos 10x, mais 9 igual a 0. O que a gente pode observar que aconteceu aqui? Tá? Nós temos uma equação do segundo grau e nós vamos resolver essa equação do segundo grau. Poderíamos resolver por Bhaskara, poderíamos resolver aqui por trinômio do quadrado perfeito, poderíamos tentar achar alguma maneira de resolver isso aqui, tá? Eu particularmente sempre digo aos meus alunos, primeira opção, tente someproduto, porque é o mais rápido no meu ponto de vista, né? Talvez algum aluno não concorde, algum professor não concorde, tá? Mas no meu ponto de vista, para minhas resoluções, a primeira coisa que eu tento ver é se é um trinômio, se é resolvido por someproduto, tá? O produto, dois números que multiplicados sejam C sobre A, 9 dividido por 1 dá 9, e a soma, dois números que somados sejam o oposto de B sobre A. O oposto de menos 10 é 10, dividido por 1 é 10. E a gente já acha isso aqui logo na tabuada do 1. 9 vezes 1 dá 9, 9 mais 1 dá 10. Então eu tenho uma solução aqui, tá? Eu sei que o x' é igual a 1 e o x duas linhas é igual a 9. E o que muitos alunos, aqueles alunos que não estudam corretamente, estudam meio assim, superficialmente fazem. Conjunto solução 1 e 9. Não, 1 e 9 é a solução dessa equação do segundo grau em x. Observem que aqui ó, nós estamos calculando os valores de x. Mas eu não quero os valores de x. Essa equação biquadrada ela está em função de y. Então o que eu faço aqui? Eu faço o seguinte, se eu disse que y ao quadrado é igual a x, e se eu cheguei em dois valores para x, 1 e 9, então primeiro eu vou considerar para x igual a 1. O que eu tenho aqui? Se y ao quadrado é igual a x e o x é igual a 1, eu tenho que x ao quadrado é igual a 1. Tá? Na verdade, não é x ao quadrado não, né? É um erro aqui que eu cometi, eu falo para os alunos às vezes tomarem cuidado. Eu não estou calculando x, né? Foi até bom que eu fiz esse erro aqui, viu pessoal? Porque é uma coisa que às vezes os alunos erram, né? Aqui é para x igual a 1, perfeito, tá? Aqui que eu tenho y ao quadrado, y ao quadrado, y, tá? Por quê? Porque eu falo que y ao quadrado é igual a x. Agora sim, tá? Y ao quadrado é igual a x, para x igual a 1, y ao quadrado é igual a 1, operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada, então o y é igual a adição ou subtração da raiz de 1, e y é igual a adição ou subtração de 1, tá? Por quê? Porque 1 ao quadrado dá 1 e o quadrado de menos 1 também dá 1. Agora eu vou considerar para x igual a 9. Se y ao quadrado é igual a x, e se o x é 9 aqui, y ao quadrado é igual a 9. Operação inversa da potência de 2, tá? É a raiz quadrada. Então, o y é igual a adição ou subtração de 9. Y é igual a adição ou positivo e negativo 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é igual a 9 e o quadrado de menos 3 também é 9. Uma equação do segundo grau, ela pode ter nenhuma, uma ou duas soluções reais. Tá? Uma equação de quarto grau, uma biquadrada, ela pode ter de 0 a 4 soluções reais. Tá? Então reparem que aqui eu tenho 4 soluções reais, sempre colocada em ordem crescente, sempre. Tá? Então eu tenho aqui menos 3, menos 1, 1 e 3. Significa que se no lugar do y eu colocar menos 3, isso vai dar 0. Significa que se no lugar do y eu colocar menos 1, isso aqui vai dar 0. Significa que se no lugar do y eu colocar 1, isso aqui vai dar 0. Significa que se no lugar do y eu colocar 3, isso aqui vai dar 0. Perfeito? Então nessa primeira equação,
nós trabalhamos os conceitos básicos de uma biquadrada. E resolver uma biquadrada é só seguir esses conceitos e você acaba resolvendo. Tá legal? Então vamos lá para a questão 2. Então vamos lá, carrega a questão 2, galerinha. Vamos lá, é nós, carrega a questão 2. É nós, vamos lá.